Estamos apresentando Esporte Acontece. Estamos de volta com o Esporte Acontece, hoje tratando o esporte de aventura com o montanhista, empresário, fotógrafo e grande aventureiro Fred Duclerc, que também comanda o aventurevida.com.br. Você sabe que isso, eu falo que eu sou o maior exemplo disso. Você sabe que eu trabalhei no mundo corporativo durante um bom tempo, pelo menos uns 20 anos da minha vida. Então, isso às vezes acaba virando um pouco de desculpas, né? Ah, eu trabalho tanto, às vezes tanto, que nem consigo chegar em casa e dar um beijo no meu filho. Isso aí acaba, o ser humano adora arranjar desculpas. Eu vou te falar, eu trabalhava de segunda a sexta, sábado, domingo, eu ia para viagem, eu ia para montanha, eu ia para praia, eu ia para algum lugar. Férias, eu estava na Cordilheira dos Andes ou em Minas Gerais, né? Então, isso é uma questão que eu chamo de planejamento. Né? Parece meio maluco numa vida cotidiana como a nossa aqui em São Paulo. Mas é possível, né? Quem quer faz, consegue. A maioria das pessoas que me procura, todas têm uma atividade profissional intensa. Médico, cara de informática, executivos, né? Tem uma história bacana que você falou de sedentarismo. Eu tive na Patagônia, nessa última temporada, com dois senhores, um tinha 62 e outro 65 anos. Você sabe quantos eles andaram comigo? Quanto? Na Patagônia? Na Patagônia. 250. Qual o lado da Patagônia? Qual o Patagônia? O lado argentino e o lado chileno. Em Torres del Paine e Los Glaciares. Andaram 250 quilômetros. Nossa! Quantos anos? Que um maravilha. tinha 62 e outro 65. Pois é. Isso pareciam duas crianças. A gente aqui não chegou nem nos 40. A moçada não se dava o direito de não poder concluir a caminhada vendo aqueles dois meninos. Mas aí entra a questão, talvez, da determinação, maravilha. De olhar e falar assim, é que nem aquela coisa exato. machista que tem que falar assim, Exato. pô, mas aquela mulher consegue, nossa, eu não vou desistir até ela desistir e tal. No trekking, a mulher, pelo menos a minha experiência, 60% delas que participam dessas caminhadas, a maioria tem uma performance muito melhor que o homem e muito mais adequada. Por quê? Ela é mais ponderada, ela tem claro objetivo. O homem gosta de competir em ser super-homem. Melhor do que qualquer um que tá ali, né? E não é isso, né? Não é nem com esse propósito, né, Fred? Talvez não seja uma analogia correta, você me conserta se eu estiver errado, mas veio aqui agora na minha cabeça. É que nem o tênis e o frescobol. O tênis você tá para competir. O frescobol é o lance da parceria. Um tem que ajudar o outro, senão a bola cai. No caso do trekking seria mais ou menos isso. Não é que nem um esporte que você tem que bater o seu próprio limite de velocidade, como é o caso de um triatleta. Um tem que puxar o outro para conseguir um objetivo. Não tem nada a ver com o que eu tô falando. Não, tem um pouco de cada. Existe o objetivo, né? Só que num grupo seleto que faz uma aventura dessa, o que tem que ter em mente? Não tem vaidades. Somos um grupo. Então ele começa e termina junto. A velocidade é de todos, dentro desse grupo. A determinação e superação é individual, né? Por exemplo, eu andar 200 quilômetros, concluir isso é uma grande superação, né? Tem um objetivo. Você caminhar sem objetivo não se classifica como trekking. Simplesmente andar não é um esporte de aventura, né? E entender esporte de aventura não é só trekking, né? Existe o montanhismo, existe o skydiving, paraquedismo, o surf, que é maravilhoso, o alpinismo mesmo. O alpinismo, né? Então, ou seja, todas essas atividades têm um objetivo. E o Fred Duclerc também, o aventureiro Fred Duclerc, referência da Patagônia aqui no Brasil, hein? Depois a gente continua a falar sobre isso, porque nós vamos para um rápido intervalo no Esporte Acontece, recebendo essas feras aqui. Não saia daí, o intervalo é rápido. Estamos apresentando Esporte Acontece. Estamos apresentando Esporte Acontece. Estamos de volta com o Esporte Acontece, hoje tratando o esporte de aventura com o montanhista, empresário, fotógrafo e grande aventureiro Fred Duclerc, que também comanda o aventurevida.com.br. Você é referência da Patagônia aqui no Brasil. Como é que surgiu isso? Por que você virou referência? Você falou de Minas, tem tantos lugares lindos, interessantes para quem tem vontade de iniciar, mas é a Patagônia que é a sua referência. Como é isso, Fred? Eu acho que essa história, vou tentar resumi-la rapidinho. Só mais uma palhinha, sem fazer Fica à vontade. Com amor algo na vida não dá certo. A gente está aqui para ser feliz, né? Bom, essa história de referência na Patagônia é muito engraçado. Você sabe que a minha mãe, ela é da região da Patagônia. Então, minhas férias, desde moleque, eram lá.
né? Então chegava férias de meio do ano, fim do ano, direto para lá. Então acho que tem um pouquinho disso. E isso acabou se divulgando aqui no Brasil. Morei na Argentina, morei na Bolívia, morei em alguns lugares aqui na América do Sul, mas isso pegou. E assim, deve ser pela minha grande paixão, é sabido para todo mundo que a minha vontade é que as minhas cinzas fiquem lá, na Patagônia, por ter uma relação espiritual, né? E eu acho que o vínculo é eterna paixão. São montanhas muito bonitas, é uma região muito bonita. Como te dizer, como explicar um amor quando você, né, o tem bem perto? A Patagônia é mais ou menos isso para mim. E é um dos lugares mais lindos do mundo, né, Fred? É um dos lugares mais desejados por montanhistas e trekkers no mundo, tá? Todo ano recebe umas 60 mil pessoas só em Torres del Paine. Na região deve ser em torno de umas 100 mil pessoas. Vira uma capital do mundo na temporada. A partir de dezembro, janeiro, fevereiro, vira a temporada, né? Ou seja, a capital do mundo. Assim como Cusco no meio do ano, né? Que Ô Fred, mas aí você falou do meio do ano e falou nisso de janeiro, no caso, para a Patagônia ali. Existe um período mais adequado para se fazer esse tipo de aventura, ou qualquer época do ano ele recebe bem, enfim? No caso do trekking, especificamente na Patagônia, a temporada ela começa assim de dezembro até comecinho de março, primeira quinzena de março, né? Mas o momento ideal para isso é no comecinho de janeiro e fevereiro, assim, totalmente propício. Lá tem muito microclimas, ou seja, numa região neva, sai sol e chove ao mesmo tempo, mas todas variáveis controláveis, com os equipamentos adequados. Equipamentos são importantíssimos para quem quer se aventurar, ou no Brasil, ou na América do Sul, em qualquer lugar do mundo, né? Uma boa bota, uma excelente mochila, são coisas que você não deve economizar. As roupas, idem, aí você vai adequando. Nós temos excelentes fabricantes no Brasil de equipamentos focados em montanhismo e trekking, né? Existem boas marcas no Brasil. Tem as marcas importadas, são marcas tradicionais. O que você tem que ter em mente para fazer uma atividade dessa? Legal ter uma bota de cano médio ou cano alto. Para quê? Cano médio ou cano alto evita torção do tornozelo. Esse equipamento, dentro de custo-benefício, você encontra equipamentos com custo-benefício bom. Isso idem para todos os equipamentos que você utiliza, uma mochila, equipamentos de vestuário, né, ou de apoio nesse sentido. É um esporte caro, Fred? Eu não vou dizer que é um dos mais caros, mas não é barato, né? Você, para planejar uma viagem, você precisa se predispor tempo, né? Principalmente se for no Brasil, né? Você tem a maioria desses lugares ficam distantes da cidade urbana, né? Então, num raio de 100 a 200 quilômetros, você vai gastar alguma coisa. Você vai gastar na empresa que você vai contratar para te levar, o acesso ao teu local, né? Mas com bom planejamento e uma boa fonte, com certeza vai te possibilitar uma excelente viagem.